Deus. David, Manuel, Amém, mestre. e aí, auxiliar Mojenga. Boa noite. Paz, amado. Glória a Deus, aleluia. Amém. Tá ligado? Amém. E aí, a Catarina Laza, a Isabel Gomes, e a Deula de Oliveira, da Pontinha, e a Luzlene, do Brasil, e a Givanete brasileira, e o Aoi, a Célia Colino, Laurinda Carvalho, Lala, o Milano Vargas, e a dona Helenice Vieira, Cecília Cunha. Graças a Deus, chegamos um pouco mais cedo, não, tá, em tempo oportuno. São 21 horas. Como é que é? Angolanos vivendo em Angola. Eu acho que a cidade está em um clima já do que, né? Muitos bêbados na rua. Eles chamam de fim de semana prolongado. Para começar já quarta-feira. Até domingo. Acidentes. Atropelamentos. Roubos. Violações. Traições. Divórcios. Tudo isso. Perca de valores monetários. Desperdício, gastos exorbitantes, viagens que já não vão terminar, vão fazer a viagem eterna. Uns nesse momento assim já estão a andar atrás das prostitutas de Benguela, as chamadas as morenas. Da praia quê? Praia Morena, né? Tem a Amélia e tem a Morena. O Rui me levou e fui passear na praia Morena. Então, só de carro assim a girar. Não, até não é ruim, não. Não foi ruim. Esta vez, quando eu fui, ainda nem estava lá. Quando eu fui orar, tá vendo? O Rui estava na Lunda. E eu peguei um motoqueiro, saí do hotel, e eu lhe falei, eu queria conhecer a Praia Morena. E ele falou, é só bolso. E de volta, X. Tá bom. Você me leva até lá e me traz de volta aqui. Não vamos parar. Não para, só vamos passar. Por quanto ele é tão famoso. Os SSP falaram da Praia Morena. Parece também alguém, esse cantor aí de Benguela. Meu pai morreu com uma garrafa de capuca no peito. Como é que é? E muitos outros cantores falaram da Praia Morena. Eu tive amigos que eram cadetes da FAPA. Uns que eram de Benguela falavam do quem? Da Praia Morena. O Paulo Flores, sim, Lorena. Então, eu disse, me leva. O motoqueiro me levou, me disse a cota. Praia Morena é essa. Eu falei, isso aqui? Meu pai disse, não, pá, já esteve no bom tempo, naquele tempo, agora hoje. Tudo sujo. Uma parcela de terra seca, de uma praia, areia preta, não é igual a areia aqui da praia de Luanda, que é bem limpa. Aquela areia é tipo cinza. Ou então, vocês que são de Benguela, confirmam aí. Aquela areia não é igual aqui do que é da ilha de Luanda, que é? Aquele tipo que é uma terra que foi queimada.
Eu falei, essa é a Praia Amélia. Lorena, você conhece? E aí me falaram, é mesmo essa aí. Eu disse, "Epa, isso aqui é complicado. Já era, estava na guerra, né? Não fui lá para ver as prostitutas ou os bêbados, não. Só queria ver em loco. Nem paramos. E era de manhã, voltamos, me deixou no hotel e ele foi embora. Então, por que que falei também da Praia Morena, então? Começou como assim? Hã? Ah, o fim de semana prolongado, onde os de Luanda, muitos já estão com os carros, estão na estrada. Uns já param voo, o último voo de hoje. Aqueles voos da noite ainda existem, né? Rivais. Os voos da noite. Tinha sempre voos da noite, em Benguela, de uma empresa privada aí. Então, muitos, quando acabaram de trabalhar, foram no aeroporto, andaram para Benguela, a encontro daquelas meninas que têm HIV. As meninas já estavam à espera delas, a dizer: olha, Benguela, quando tem um feriado, ou então um fim de semana prolongado, se torna a cidade da prostituição. Outros vão passar pelo banco, uns foram no Ambo, outros foram no Carmona, né? E as mortes também, uns não vão voltar vivos, outros vão voltar com as pernas quebradas. As notícias depois vão chegar aos parentes: olha, o vosso fulano que foi para Benguela morreu lá. Morreu envenenado, intoxicado, assassinado, acidentado. Ele estava numa festa e houve tiros lá e ele levou uma da cabeça. Infelizmente, os acidentes na estrada, os demônios já estão a esfregar os dentes, vamos comer carne, os bêbados já vão vir. Outros nesse momento estão no Sul, já atravessaram a Barça em direção ao Sul. Uns foram, não sei se aonde, no Catete. Catete até não tem lugar, né? Catete é Catete e o ganho no Bengo. Parece que ninguém passa lá. Bengo, mas. Talvez eu passear lá e buscar carnes da caça lá, quem passa o cachito, direção hoje. Então, estás a ver qual é a realidade de Angola. E nós, que amamos o Senhor, estamos aqui, menos eu, né? Para mim, não tem feriado, não tem nada, não tem. Todos os dias eu trabalho. Agora, para aqueles que trabalham, os filhos de Deus, buscarão mais a face do Senhor, procuram mais se aproximar de Deus, isto é, meditar, orar, estar com a família, claro, o equilíbrio, um jejum na cara, uma vigília de oração, ir nos cultos. O anjo falou a Daniel que os tempos que viriam eram tempos críticos. E o mesmo anjo aconselhou Daniel para que escrevesse aquilo, que naquele tempo os que estiverem sujos vão se sujar ainda mais. E os que estiverem limpos vão se purificar mais ainda. O justo vai se tornar mais justo ainda. O branco vai virar mais branco. Não é branco de pele ou de raça. Estou a falar o mais alto que a neve. Pureza. E o sujo se suja ainda mais. É isso que estamos a viver, né? E vem depois os falsos profetas e dizem que eu sou falso profeta. Não, calma aí, calma aí.
vêm os agentes da secreta, também cessaram, né? Porque os agentes da secreta são os que mais disseminaram do que o falso profeta. Sabiam disso? Os agentes da secreta são os que mais disseminaram que eu era um falso profeta. Aquilo tudo era uma estratégia que você... Em todos os telefones... Quem me falou isso é um agente secreto. Em todos os telefones dos agentes secretos receberam uma mensagem de Cabinda Cunha do Mar ao Leste. Eu creio que também lá fora, né? Quem confirma isso? Talvez você não é, mas ouviste falar disso. Receber uma mensagem com a minha fotografia. Ok? Feito isso, eles teriam recebido uma mensagem nos seus telefones, instruídos a disseminar, usar todos os meios ao seu alcance, nos seus grupos de família, nas ruas, nos autocarros, aqueles cada um no campo de influência, para convencer as pessoas que eu era falso profeta. E eles fizeram isso. Quem me falou isso é alguém que esteve aí, também já não está. A mensagem bateu, pá, falso profeta. Em Ponto Grande, falso profeta. Ok? Não que eles lhes anunciaram, eles já me conheciam. E receberam ordem para fazer um trabalho no meio das massas. Os que estavam nas igrejas fizeram esse trabalho nas igrejas, nos mercados, não sei o quê. Quando ele sentisse que a pessoa não me conhecia, se retirava já também. Não, não vou lhe apresentar. Somente aquele, não, eu conheço esse homem. Eu conheço um homem que prega bem, tem muito poder. Aí ele aproveitava já. Se alguém dissesse, não, não, nunca ouvi falar desse, passava. E antes falava, a ti já não posso te apresentar ele. Se não lhe conhece, fica mesmo assim. Então, sabe, como eles ousarem me chamarem de falso profeta, um falso profeta poderia viver uma vida santa, como nós vivemos há mais de 28 anos. Não é possível. Hã? Um falso profeta viveria 28 anos no cristianismo sem ter se prostituído? Não, não é possível. Falso profeta. Toda essa cúpula que você está vendo aí, pastores, não importa qual é a religião, pentecostal, estoquista, todos esses pastores já tiveram casos extraconjugais. Aliás, esse é o pecado mais proeminente, então, entre os falsos profetas. O falso profeta, ele tem demônio de prostituição, do adultério. Todos, seja os pequenos, os grandes. Não é fácil. Você está pensando, o homem, essa é a fraqueza mais grande, ou então a fraqueza mais forte do ser humano, é o sexo. Claro, tem também o dinheiro, aliás, o dinheiro é a raiz, mas nem todos têm condições de terem dinheiro, mas todos têm condições de se prostituir, segundo o nível de cada um. As mulheres também estão no nível, tem a do nível não sei quem, e tem lá embaixo. Estás a ver? Como alguém com 28 anos não teve nenhuma relação extraconjugal, nunca se masturbou, um falso profeta? Não, não é possível. Nunca enganou ninguém, não roubou, não maltratou.
nunca beijei uma mulher fora do casamento. Então, não estou aqui a me justificar. Vocês me conhecem. Só é minha forma de pregar. Quando eu estou a pregar, eu começo com, não digo exortação, com uma motivação. Ouviu, Vilma? Com uma motivação pedagogicamente para preparar o terreno. Eu quero falar hoje por que existe a decepção da fé. A decepção da fé. É o tema da minha mensagem. Não é a fé que se decepciona, mas os que vivem a fé. Decepção da fé. Como assim a fé decepcionar as pessoas? Como assim as pessoas se decepcionarem na fé? As pessoas da fé terminarem com... O que é uma decepção? Decepção é uma frustração. É quando alguém acredita, confia, espera, com certeza e absoluta, e depois de um tempinho, ou de muito tempo, todos os seus sonhos que ele alimentou não se concretizaram. Então isso vai trazer frustração, decepção. É como mais ou menos alguém que confia numa mulher, né? Confia numa mulher, depois essa mulher lhe trai. Investe na mulher, como aquelas pessoas que encontrou a menina é de baixa renda, baixo nível intelectual, tudo aquilo aí. E ele gostou, investe nessa mulher, muda o perfil dela, lhe põe na escola, lhe põe na universidade, lhe põe ao lado das pessoas evoluídas para aprender os costumes ocidentais, porque ele está vindo do mato, foi lhe buscar lá no Quimbo, e essa menina depois desenvolve, se torna letrada. Só que mais tarde, depois, quando os olhos lhe abrirem, ele abandona aquele homem que investiu nele ou nela e arranja outros, ou vai com outro homem. Então esse homem fica decepcionado, frustrado. O tempo perdido, os recursos, não sei o quê, a confiança que ele colocou, depositou nessa pessoa. Só um exemplo. Existem várias decepções. Estou a falar da fé agora. E se é da fé, então, estou a falar na palavra. Olha como as pessoas estão a terminar. Bom, tem um evangelho que não decepciona as pessoas. Não, não decepciona. Eu parece que já tive aqui, uma vez, dividi o evangelho. Não estou a falar do catolicismo. No catolicismo ninguém se decepciona. Estou a falar nas igrejas evangélicas. No catolicismo, você pode ficar lá 100 anos. Primeiro que você não tem nenhuma promessa lá. A única promessa que você tem é de ir para o céu. E mais nada. O padre só te prega o céu. Não é que ele vai te falando do céu, 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 céu. Nem tal céu fala. Mas pronto, todo católico sabe que os filhos de Deus vão para o céu e os filhos de Deus vão para o inferno. Mas ainda assim tem purgatório. Então, todo o evangelho, não somente a igreja católica, e todas as igrejas tradicionais, as chamadas tradicionais. Quem são essas igrejas tradicionais? As igrejas primeiras, as de séculos. Essas aqui não dão promessas, não pregam as promessas desta vida, senão as promessas ou a promessa da vida eterna. Ok? Não, preste, você vai entender o que eu estou falando. Então, como é que você vai se decepcionar? Você não esperou em nada. Não confiou esperando em alguma coisa que ia se manifestar na vida dele. Não que nem tão pouco até eu acho que estava para dizer possivelmente pela proteção e segurança. Eles nem acreditam que Deus protege, que Deus assegura, que Deus livra. Para eles isso não existe. Para eles, se acontecer, aconteceu. Por isso, se mais ou menos acontecer um desastre, um incêndio, um acidente, quebrou, não pense que vai se decepcionar por ser crente para perguntar cadê está onde meu Deus? Porque nem ele acreditava que Deus protegia. Então,
Isso também não lhes decepciona. Eles terão só decepção depois de morrerem. A única decepção que terão é depois de morrer, porque eles confiaram que são filhos de Deus, que não iriam para o inferno, e quando morrer vão para o inferno, aí já a decepção é eterna. Mas aqui na Terra, por isso esses evangelhos não prometem mudança de vida, não prometem segurança, não prometem saúde, nem libertação, nem nada. Isso não existe. Isso faz parte do evangelho do passado. Para eles, isso terminou com os apóstolos. E mais nada. Quando acontece coisa boa, dão glórias a Deus. Quando acontece coisa ruim, estão, quer dizer, conformados com o mundo. Não é que dão glória a Deus pela coisa ruim. Não murmuram onde está Deus, nem questionam, mas cadê está onde Deus? Mas também, para eles, é normal que isso seja mesmo assim. Então, este evangelho, dificilmente as pessoas se frustram. Porque o evangelho lhes ensinou a aceitar as derrotas, os problemas, a desgraça, quer dizer, que aceitarem o pão que o diabo amassou. Assim como a mãe. Agora, a nova onda que aparece com o pentecostalismo. Aí começam já, por isso você vai, quando você ir a um pentecostalista, quer um neopentecostal, vou falar dos neo, deixa eu falar dos pentecostais. Eles dizem, acreditam no Espírito Santo e nas suas evidências. Acreditam no Evangelho das evidências. Acreditam no Evangelho pleno. Eles chamam de Evangelho pleno, quer dizer, completo. Isto é, que prepara as pessoas para irem para o céu. Então, eles acreditam na vida eterna e acreditam na abundância, nas bênçãos, na concretização das promessas de Deus para esta vida. Os outros não acreditam que Deus faz isso. Para eles, Deus fará. Mas esses acreditam no Deus fará e Deus faz. Então, aí é onde vêm as frustrações. Não somente os pentecostais, e todos que foram nascendo nos novos movimentos que foram chamados de neopentecostais. Vais viver na Testemunho de Jeová, não há frustração nenhuma, porque não acredita em nada. Vai dizer no Adventista, não acredita em nada. Talvez novos movimentos adventistas também, que foram como esse do Calpeteca, que foram garantindo, vamos ir no dia tal, e não sei o quê, porque o fim do mundo, isto também trouxe frustração. Agora imagine como alguém se decepcionar na fé. Olha o que o salmista Davi fala no seu Salmo 125. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permaneçam para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Promessa. Duas promessas estão patentes aqui. Confiar no Senhor para não se decepcionar, para não se abalar, para não se frustrar. Confiar no Senhor, porque o Senhor é semelhante como os montes à volta de Jerusalém, ou então é como os montes à volta de Jerusalém diante do seu povo. Assim como Jerusalém está cercada de montes, está no meio das colinas, assim o crente está protegido por Deus. É isso que Davi queria dizer. Jerusalém está no meio e em volta estão os montes. Assim, o crente, segundo Davi, e é verdade, está debaixo da sombra do Onipotente. E são várias as promessas. Só tirei essas aqui porque quero mostrar que a palavra de Deus é verdade. Não, preste atenção. A palavra de Deus é verdade. Mas por que as pessoas que creem
que confiam nesse Deus e a sua palavra, que são verdadeiros, ou que é verdadeiro, e se abalam, e se decepcionam, e se frustram. E aí, parece que a palavra é mentira. Não. Veja o que Deus fala a Marta. Marta disse, meu irmão vai ressuscitar. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, vive. E o que vive e crê, já não vai morrer. E se você crer, vais ver a glória de Deus. E ela disse, eu creio. Então vamos. E chegou lá, tira a pedra. Já está podre. Eu não te disse que se você crer, verás. E não estou a falar por causa da dúvida e da incredulidade. Não, não é isso. Estou a tirar lá essa palavra aqui. Eu não te disse que se você cresce, poderás ver a glória de Deus. E por que que as pessoas creem e não vejam a glória de Deus? Através dessa pergunta, a mensagem começa. Por que que as pessoas creem e não vejam a glória? Porque se Jesus disse que se você crer, vais ver a glória de Deus. E por que que as pessoas confiam e ainda assim se abalam? E por que que as pessoas creem e não têm a proteção de Deus como os montes em torno de Jerusalém? Bom, as pessoas creem em todas as promessas da Bíblia. Estou a falar os novos movimentos, exceto os que eu já falei, os tradicionais e a mãe deles. Aqueles que acreditam nas evidências, no poder de Deus, que acreditam na existência de Deus e também acreditam que Deus é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que acreditam que Deus é Deus, existe, mas também que Deus abençoa, são esses que estão se frustrando, mesmo tendo acreditado. Olha o que Tiago fala. Todo aquele que quiser se aproximar de Deus, primeiro tem que crer que Deus existe. Primeiro. E depois também tem que crer que Deus é abençoador, galardoador, fazedor de bem àqueles que lhe buscam, que lhe amam. Ok? E agora, por que que as pessoas creram que Deus existe e que também é galardoador dos que o buscam e o povo mesmo tendo tido essa confissão e essa certeza, nunca foram galardoados por Deus? Decepção da fé. Muita decepção da fé. Ministros decepcionados, pastores decepcionados, membros decepcionados. A causa é a vã esperança. O que é isso, vã esperança? Vã esperança é invocar o nome de Deus em vão. O que é isto, invocar o nome de Deus em vão? É crer em um Deus que você não conhece. E o que é isso, não conhecer Deus? Não conhecer Deus é não fazer a vontade dele. Todo aquele que não faz a vontade de Deus não conhece a Deus. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus, esse conhece a Deus. Se eu creio em Deus, e a minha mensagem não é nova, no fundo, só recapitular o que eu já tenho falado aqui. Tem pessoas novas, né? Se eu creio que Ele existe e também galardoa os céus, isso não basta. Isso não me traz os galardões ou então as conquistas, as bênçãos, as vitórias. Quando se fala de conquista, é tudo. Por isso a Bíblia diz evangelho pleno. Paulo é que fala isso, que a bênção do evangelho é plena, a plenitude da bênção do evangelho. Isso significa que o evangelho nos abençoa plenamente, não somente com a salvação das nossas almas, e também com a sombra das coisas futuras, ou então as coisas que acompanham a salvação. E quer uma como outras, estão
plasmadas na Constituição Celestial. São promessas da vida eterna e promessas desta vida. Paulo conseguiu separar essas coisas, as promessas da vida eterna e as promessas desta vida. E as promessas desta vida, Paulo chamou essas coisas quando acontecem, essas bênçãos, que as bênçãos que acompanham a salvação, que é a promessa da vida eterna. Paulo também chamou essas bênçãos, ou então essas coisas, a sombra dos bens futuros. Por que eles são chamadas sombra dos bens? Porque esses não são as exatas, são sombras, são imagens, como mais ou menos a tua sombra, não é você. As coisas verdadeiras são as eternas. Jesus disse: tem o ouro falso e riquezas falsas e as riquezas verdadeiras. Tem as riquezas da injustiça. Quando Jesus falou, se nas riquezas da injustiça não foste fiel, ele não estava falando nas riquezas de roubar. Estão a entender? Quando Jesus falou, se nas riquezas da injustiça você não foste fiel, quem vai te garantir o que é seu? Ele não estava a falar que aí o comerciante ou então o gerente que rouba o dinheiro do seu patrão e que tem que ser fiel. Deus nem pede, nem exige, nem quer saber da fidelidade de um gatuno, dos bens de um gatuno. Fidelidade como? Se a sua origem é infiel. Então Jesus falava, as coisas dessa vida se chamam de riquezas da injustiça. Riquezas injustas deste mundo que vão passar. E as riquezas da justiça são as riquezas eternas. Os galardões, a salvação eterna. E com outros galardões que acompanham a salvação eterna. E tem as bênçãos que acompanham a salvação aqui na terra. Eu disse que, quer uma como outra, estão plasmadas na Constituição, que é a palavra de Deus. Agora, quantos frustrados? Porque eles invocam, creem, confessam, falam a um Deus desconhecido. O mesmo Deus que eles falam amarem com suas bocas, odeiam-no com seus corações. Paulo fala da falsa piedade. E esses que têm a falsa piedade negam a eficácia da piedade. Falso amor, que é o amor intercede. Falsa fé. Falsa fé, sim, falsa fé. Por exemplo, aquele da Universal é falsa fé. Aquilo não é fé. Aquilo são emoções. Alguém que não conhece a Deus vai falar da fé. O próprio líder deles especificou, disse que essa fé chama-se fé carnal. Emotiva. Quem saiu da IURG sabe. Fé carnal, fé emotiva, fé natural. Isso, porque a fé é um fruto do Espírito Santo. E também é um dom do Espírito Santo. A fé verdadeira é resultado calma aí. Uma planta para dar frutos, uma árvore, tem que beber das águas. Suas raízes têm que estar dentro da terra e tem que ser regada, tem que receber a chuva, tem que não sei quem, tem que ter um homem que rega lá. Sem água, nenhuma planta vai germinar, vai morrer. E mesmo que germinar, não vai dar fruto. Porque estéril é incrível. Como uma árvore na terra seca, é infrutífera. Agora veja, se a pessoa não tem o Espírito do Senhor, não pode ter fé. E aquelas pessoas que exerciam fé no tempo de Jesus Cristo, que o Espírito ainda não teria sido derramado, e Jesus elogiava. Sim, porquanto o Espírito ainda não tinha sido derramado na terra, então a fé não era fruto do Espírito Santo. A mesma fé que é carnal, pelo esforço da pessoa que acredita, era elogiado por Deus. Entenderam? O único que tinha fé como fruto do Espírito Santo e como um dom é o Senhor Jesus. De resto, todos tinham que exercer a fé, sim, na carne, se esforçar. E Deus respondia, grande é a tua fé. Mas esta fé, ainda que fosse elogiada por Jesus Cristo, se não for resultado do novo nascimento, não ia muito longe. A mesma pessoa que confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus,
e Deus falou, não foi a carne que te revelou, terminou no mesmo discurso, a ser usado pelo diabo. É muito forte, né? Não, calma aí. Eu sou quem? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Não foi a carne que te revelou, mas sim. Em que Congo, pai é o quê? Sim. Essa, né? Tata. Tata é que te revelou. Nem passou nem um minuto. Quando Jesus apresenta o projeto de Deus na vida dele, ele ficou com pena. E o diabo tomou a língua dele. Aquele que foi usado por Deus, agora estava a ser usado pelo diabo. Tenhas pena de ti mesmo, não te faça isso. Aquele que foi elogiado, agora já estava a ser repreendido. Para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo, pois você não compreende as coisas de Deus, pá. Você só entende as coisas da carne. Ouviu? Quer dizer que as pessoas que exercem fé e acreditam agora, por falta do Espírito do Senhor, não vão longe. Quando assoprar os ventos, negam. O mesmo Paulo, Pedro que falou, eu estou disposto a morrer por você. Algumas horas depois, ou algumas horas, estava a dizer, não conheço ele. Por falta o quê? O Espírito de Deus. Sua fé é emotiva, é carnal, é natural, é momentânea. Nos momentos bons, quando os ventos estão calmos, quando não há perigo, quando não há adversidade. Então isso não é fé que vocês estão a ver aí. Pode ser elogiada pelo Senhor. A mesma fé que vai ser elogiada agora. Duvido também que Deus elogie a fé dele. Essa não é a dispensação mais de se elogiar a fé na carne. Porquanto o Espírito veio, e Deus sabe que esses são semelhantes como Paulo. Eu conheci pessoas dentro da Igreja Universal que as pessoas admiravam e diziam: o homem tem muita fé, muita fé. Sabe o quê? Hoje são incrédulos. Hoje não acreditam mais em Deus. Lá na Uniurde chamava-se homem de guerra. Homem de guerra. E para eles, homem de guerra não era homem de oração e jejum, não. É homem de muita fé, que acredita, está sempre a dizer, está amarrado, está amarrado. É convicção, como é? Como é? Confissão positiva. Eles pensam que a confissão positiva é fé, não aceitar a negativa, sempre rejeitar as negativas, não falar negativo, nem no pensamento. E quando uma palavra negativa é pronunciada por alguém, ele manda já amarrar, está encerrado. Quando o pensamento negativo passar na mente dele, ele nunca manda amarrar os pensamentos do pecado, só pensamentos da derrota que ele manda amarrar. Se mais ou menos ele pensar, não é possível ter carro porque você não trabalha, ele vai dizer, está amarrado, mas está a pensar a fazer sexo com uma mulher, ele nunca amarra isso. E eles chamaram isso de quê? Homens de fé, homem de guerra, homem valente. Uns até lhe chamaram de valente. Nós tivemos um obreiro, até lhe chamamos o nome de valente, um derrotado. Isso já aqui na STN. Tá lá, você não estou falando mal do obreiro. Ele me ajudou muito e tal, nessa caminhada. Mas tá aí, bem maniatado. Quem conhece o Valente? É? Quem? Outro dia, lhe levei lá atrás. Ô rapaz, fica vivo, pá. Você tá preso na mão de uma mulher. Tá brincando comigo. Fica vivo, rapaz. Fica vivo. Fica vivo, rapaz. Você tá brincando comigo. Bem preso. Vocês conhecem o Valente? Lhe chamam, olha, não fui eu que lhe dei esse nome. Não fui eu. São os seus irmãos, esse Mário, os Barjonas, esse que lhe deram porque era um homem muito esforçado, corajoso, não sei quem, hein? Esse que eu vos falei, eu lhe arranjava a mulher, já era mais velho, não conseguia casar, e eu não arranjava a mulher, porque fica com essa aqui. Ele falava, olha, segue essa menina aí, esse aqui é solteiro, segue. É, chegava lá, tem que orar!
tem que orar, tem que jejuar. A menina depois vem lamentar. Eva, esse irmão só fala de oração e jejum, nem me fala só uma palavra assim, uma de... mais ou menos um elogio e tal. Não, só tem que orar, já oraste, tem que... Então, foi chamado de valente. Que valente é esse? Até hoje, o nome dele é chamado de valente. Se você vê o marido ou o Barjona, esses todos aí, o Toninho que vieram da igreja primeira, já nem eles chamam do nome próprio. O único que não lhe chama desse nome sou eu. Esse Rufino, todos, lhe chamam de valente. Bom, esse ainda está conosco, graças a Deus, apesar dos apesares, mas pois vai conseguir. Agora, imagine quantas pessoas ficaram na estrada, decepcionados. É igual a fé da fogueira santa. A pessoa vende tudo, tudo, por causa da fé. Mas Paulo disse: eu poderia entregar toda a minha riqueza para o sustento dos pobres. Se eu não tivesse piedade, para nada me aproveitaria. Viu? Fé sem piedade. E essa piedade é o amor. O amor. Mas qual amor? Amor de caridade? Ainda assim, esse também não é piedade. Se não amar a Deus. Porque Paulo vai longe. Eu poderia não somente entregar a minha riqueza aos pobres, isso é caridade, mas sem piedade. Ou então, piedade sem piedade. Fé sem piedade. Não vale para nada. Por isso, há muita decepção. E isso se aplica aqui também. Você não está pensando que estou a falar da religião. Estou a falar aqui, vocês que são da externa. Aqui também tem decepções. Tem. Você acredita que a tua vida vai mudar, o Senhor vai te abençoar, você é semente de Elias e tal, não sei o quê, mas você não obedece a Deus. Vai terminar decepcionado. Você anda em pecado, você anda a se esconder dos pecados. Vai terminar. Já imaginou? Sabe? Olha, o pecado se comete em oculto. As práticas erradas se cometem de noite. E depois as consequências não serão de noite, é de dia. E a gente está a ver que você tem muita fé, muita entrega, está sempre no serviço, oração, estás aí. E depois vem uma tribulação. Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar, não, tribulação por causa da sua fé. Será? Pode ser não. Pode ser sim. Não, por quanto o homem tem muita fé, ele se entrega muito, trabalha muito para Deus, ele busca muito e tal. Portanto, faz parte da caminhada. Ok, se porventura for assim. Mas a maioria está sofrendo por causa dos seus pecados. E o olho humano não pode ver o coração. E a gente depois vai lamentar. Ah, mas como é que aconteceu? Mas não pode. Sim, quando ele abrir a boca, você vai ver que não é aquilo que a gente pensava. E a maioria não aceita nem abrir a boca. Prefere morrer sempre como, sofrer como coitados, ou então se auto-vitimizando. Nunca chega a ponto de dizer, não me sentem pena. Eu estou a sofrer porque eu semeei, estou a colher. Eu andei no engano. Eu roubei, burlei as pessoas. E assim, um miúdo mandou mensagem aqui mesmo, para o país da minha terra. Até parente dele está aqui. Sou eu, só que eu não sabia quem era. Sou eu, e não sou quem, o Breno Flávio e tal. Não sei o quê. Me perdoa, não vou falar os pecados que ele estava. Mas depois, quando fui ver a mensagem dele, eu reconheci ele. Coisas que ele me falou, você não imagina. Que ele andou fazendo. Ouviu? Vocês sabiam? Nós não sabíamos. E esses aqui, e depois, em vez de serem sérios e sinceros, isso é humildade,
e reconhecer como Davi e dizer, pequei contra Deus. E quando começou a sofrer e se considerou como digno de sofrer, não, vai ser como Saul, quer procurar culpados, que agarra nos clarins do profeta. Quero arrebentar com a cabeça do profeta, que parece que Deus é o culpado. Então vai se auto-vitimizando, não pode. Não estou a entender nada. Não estás a entender o quê? Enquanto você não abrir a boca e confessar que o que você está a viver é o resultado do que você viveu ontem, suas derrotas e pecados, não vai mudar nada. Pode chorar, pode rezar, ora, jejua, venho, apóstolo, ora por mim, vou mandar o demônio sair. O demônio vai exigir legalidade e justiça. Vai dizer, ele está colhendo o que ele semeou, queres me tirar? O céu vai dizer, deixa o demônio aí em paz. Ô Elias, eu permiti que o demônio lhe atormente, porque a minha palavra é verdade. E eu velo por ela, para cumprir. O que o homem semear, é incrível, são as decepções. E se a pessoa colher e reconhecer que é por causa do que você fez, depois a colheita termina, pelo menos você é capaz de cair na cova, sofreste, e esse sofrimento vai te ajudar amanhã a não brincar mais. Quando fores tentado outra vez, vais te lembrar de como você sofreu, as consequências que você passou por teres brincado com a verdade. E aí você se torna já um homem experimentado na vida, vivido, como diz o pastor, um homem vivido, experimentado, um baixinho invocado, cheio de experiências, experiências amargas, que vão te ajudar a não voltar nas experiências amargas. É assim, mas a uns não. A uns vão culpar Deus. Não é isso que Deus falou a Caim. Se você praticasse o bem, não serias abençoado. Ok? As pessoas não querem praticar o bem, querem que Deus lhes abençoe. E quando o mal que eles praticaram vier a fatura, a colheita, mas como ele fez, ninguém estava lá. Ninguém sabe que ele vivia roubando, traficando drogas. Tem pessoas que traficam drogas. Tem. Quando começaram a sofrer, depois vão dar querer incluir o sofrimento deles para os outros também. Vi chorar no irmão, me ajudem, apóstolo, 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 me ajuda. Não, a tua ajuda está em você confessar. Eu não estou a dizer que todos que estão a sofrer é que pecaram. Por isso, quando vem esse sofrimento e você não está a colher o que você semeou, então a ti, a esse, o próprio Tiago fala, a esse deve orar. Ou então, se cometeu pecado que não é para a morte, e ele confessar esse pecado, se deve orar. E aos outros podemos orar. Se não confessar, não vai sair. Quer saber alguma coisa? Controla só. Toda vez aquele que já oraram e não sai, esse demônio está a reivindicar a justiça, o pecado. Ou sai e volta. Outro dia passou uma senhora, não vou falar o nome, ela já é conhecida, muito conhecida não. E está sempre a passar no altar a me dizer, marido da noite. Marido, só fala no ouvido, marido da noite. Marido... Sabe o que eu lhe falei no ouvido? Falou no ouvido, eu lhe falei no ouvido. Tira todo o lixo da prostituição e o marido da noite nunca mais vai ver. Viu? Unhas pintadas, com os acessórios da prostituição, quer se livrar. Não é possível. Agora eu tenho o meu papel de orar. Nunca vou dizer, não vou orar para ti. Mas se não te avisasse, tudo bem. Então é uma oração, eu sei que não vai funcionar. Vai aliviar. Vai ter uma noite que o marido da noite não vai vir, depois vai voltar. Sabe o que eu lhe falei? Tira todo o lixo da Jezabel. E ele, pelo menos, mostrou humildade. Não ficou triste e falou, amém, amém, amém. Agora quero ver, possivelmente até já vai ter vergonha de subir no altar. Se ele não conseguir remover, ele vai dizer, epa. E aí, pronto. Mas se você ver, subiu o que ele conseguiu tirar. Marido da noite. Marido da noite vai te largar como? Com cabelo postiço, com as unhas plásticas, vermelhas, com lábios pintados.
Talvez quando vem na igreja, tira. E quando vai trabalhar, coloca. Não, na igreja não dá. Não vai te ajudar em nada. Nenhuma oração tira o marido à noite, porque tem legalidade. Então, a decepção pela fé, dos da fé, é o resultado de adorarem, servirem, buscarem um Deus que eles não amam. Eles odeiam o Deus que eles servem. Odeiam o Deus que eles buscam. Odeiam o Deus que eles invocam. Odeiam o Deus que eles confessam. Então, vão se decepcionar. Nenhuma promessa diz respeito a eles, pois eles são cachorros. As migalhas terão, mas o pão não. Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. E aí vem a decepção. Mas ninguém lhes abriu os olhos, infelizmente. Eles nem sabem, vocês sabem, mas eles não. E aí depois vão murmurando. Entre numa igreja universal para você ver a decepção, a frustração na oração. Vocês estão a cobrar, Senhor, até quando? Eu fiz isso, eu dou o dízimo. O meu vizinho que não dá o dízimo, a vida dele está melhor do que a minha. O meu vizinho, a empresa dele está a prosperar. E eu dou o dízimo. Outra me dizia assim, a lavra, essa é a lavra da igreja. Apóstolo, ora. Olha o que me falava a outra. Apóstolo, isso então é lavra. Tem que orar, apóstolo. Ora mais. Ainda me cobrava. E o apóstolo anda a orar. Esse então é lavra. Esse é a lavra da igreja. Que é uma empresa. E ele dizia que é lavra da igreja. E ainda me cobrava se eu orava. Não é oração. Oração não resulta nada se você tem o interdito. Não adianta. É perca de tempo. Imposição das mãos vai trazer alívio, mas não gozo, não refrigério. Serás aliviado pela oração, vai sentir-se bem. Depois vai voltar. E depois que? Vai se decepcionar e vai sair falar mal do caminho. Assim mais ou menos como nós estamos em grande avivamento. É um mover tão grande, sabe? Depois a pessoa vai sair, é tudo mentira. Eu estive aí, não aconteceu, não vai acontecer como? Pergunta essa pessoa se já nos experimentou algumas migalhas. E são várias. Vai dizer, não, por acaso até já fui curado. Não, por acaso já orei, já me determinaram, já não sei quem, já vi um bruxo, já falei o decreto, já não sei o quê. Mas, porém, a minha vida não muda. Muda você primeiro e a tua vida vai mudar. Deus vai mudar a tua vida se você mudar primeiro. Tira tudo que desagrada a Deus. E continua, depois de fazer isso, a invocar esse Deus. Vais ver a diferença. Que agora vais invocar um Deus que tu amas. Vais chamar a um Deus que tu amas. Vais orar a um Deus que tu amas. Vais crer a um Deus que tu conheces. E todas as promessas serão tuas, segundo a tua fé. E no tempo de Deus, Deus vai conceder as promessas que ele fez a você, segundo as vontades dele, e no tempo dele, e através da sua fé. E assim, eu vos abri a Bíblia, pá. Vos mostrei. Por isso Jesus falou, ele está vir aí para vos ensinar, que vocês não sabem. E eu vou vos ensinar. Deus vai lá na religião se ele sabe. Vai na IURD se ele sabe. É só fazer, só mandam fazer. Tem que fazer mais, tem que fazer mais. Estão a fazer e nada acontece e vai terminar como? Frustrados. Decepcionado, vai na maná, tem que fazer, tem que ser fiel no dízimo, tem que ser fiel no dízimo, tem que semear, tem que semear, tem que semear. Já leste o livro do apóstolo Jorge Tadeu? Por acaso ainda não li? Não, muito bom, procura ele. Tem uma livraria aí que fala das finanças. Ele escreveu há muitos anos. Esse livro me ajudou muito. Vai lá e você vai ver como prosperar, como investir na tua empresa. Vais ler nada. Devorador, puxa, tranca a rua, antiprogresso, tudo. Vais fazer o que ele te manda, eles só mandam fazer.
Manda fazer. Não, tem que dar mais. Não, não, tem que fazer mais sacrifício. Olha, agora você tem que fazer um desafio. Agora você não sei quem. Agora você. O povo está a terminar frustrado. Mas o meu evangelho não frustra ninguém. Se você viu alguém que se frustrou no meu evangelho, então ele está na condição que eu estou a ensinar. Porque até no meu evangelho você se frustra se você não leva a sério esse evangelho. E eu não deixei de vos avisar. Aí, mas não se eu aparecesse aqui a vos dar só promessas. Aqueles que confiam no Senhor são semelhantes ao monte de Sião que não se abala, como a cidade de Jerusalém, e não sei quem, em volta dos montes. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele é meu escudo, minha fortaleza, mil cairão ao meu lado. Tu és a minha provisão. Ele se fez pobre para que não sou quem. Nós fôssemos ricos. Eu sou o Senhor teu Deus que te sarva, o Deus da minha provisão, minha bandeira, meu Deus, Chiquideno, minha justiça. É o meu pai, é o seu herdeiro, a herança, tudo que Jesus conquistou na cruz é o nosso direito. Tudo isso são promessas. Eu não estou a negar que não são, são. Mas para quem ainda está o problema? Essas promessas. Para os quais, onde se reprova, é para o seu povo, o povo dele. Não somente que se chamam pelo nome dele e que também lhe amam. E esses são os amados do Senhor. Oh, aleluia. Se ele passar o que esses bastardos estão a passar, é bênção na vida dele. Veja só, eu estive no deserto com vários pastores. E aquele que já congregava 100, ele levantava os ombros nas reuniões. Se você congregar 100 pessoas, eu te pago. Eu vou te abraçar. Te pago não, vou te abraçar. Ouviu? Dizia, não, dizia assim, esse está aí, chama-se Horácio. Se você colocar 10 pessoas assentadas numa reunião, então eu vou te considerar que você é um homem. Ele já tinha isso. No fundo, aquilo era zombaria. E nós trabalhávamos em evangelizar noite e dia para colocar pelo menos 100. Nunca chegava lá. Nunca. Mais tarde, chegamos até lá. Ele também mudou. Sabia que nós chegamos até lá. Dizia, alguém disse que está a falar em 1000. Nós estamos a falar em 10.000. Ele tinha um pastor que ele fazia agora competição. E tinha no meio deles um pastor que frequentava os dois lugares. Eles lhe usavam, né? Porque assim, muito capado. Foi naquele, ele sabia que ele ia dar o recado no outro. Já foram amigos esses dois, mas por causa mesmo da competição, até nem falavam. Viviam juntos no Quilamba, se cruzavam-se. Então, e esse círculo frequentava se fazia de bonzinho. Só que esse dava recado e aquele também dava recado. Foi lá, não disse, olha, pastor, se alegre comigo, por quanto eu fiz uma atividade aqui onde apareceram 1000 pessoas. 1000 pessoas batidas. 1000! Eu tenho certeza que é mentira dele também. Porque senão as fotografias rolariam. É tudo mentira. 1000 quis aquilo para autodefesa diante daquele que estava a crescer. O outro estava a crescer. Uma explosão muito grande. Aquilo era visível, já tinha televisão e tudo. Então ele foi dizer, olha, fui visitar o pastor fulano, me disse que conseguiu congregar 1000 pela primeira vez, e ele me pediu para se alegrar com ele. Ele respondeu, ele está se alegrar com 1000? Nós estamos a falar em 10.000 num culto. 10! Eu tenho a certeza, não sei lá se voltou para ir falar, mas ele me falou as duas, porque ele também tem acesso, né? Também fazia o mesmo comigo, né? Mas como eu sou vivo, nasci já com olhos. Eu sabia que ele era pombo correio. Trazia e eu bendizia. Chama-se bendizava. Falava bem, abençoava. Em outras palavras, tenha coragem de falar da bênção. Um dia veio me falar e eu falei, não, é verdade, não.
por acaso ele tem muito povo. Não, é visível. No nosso grupo ele sempre foi destaque. Vai falar. Esse mesmo um me convidou. Fez tudo usando mesmo essa aqui. Traz ele. Só que eu lhe convidei, eu amo muito ele e tal. Vem me implorar, o fulano quer para você lá. Ele vai ter encerramento, parece que é de 10 semanas, 10 domingos. Ele chamava Domingo Grande. Quem saiu lá sabe o que estou a falar. Então era um encerramento de um propósito de 10 domingos ou quantos domingos. Então ele fez um trabalho muito grande, muita evangelização na mídia, não sei o quê. Convidou pastores, e todos os pastores que ele convidou antigos, a maioria não foram, por causa, sabiam que ele está lhes levar lá para lhes mostrar a glória. Mas como eu não tenho inveja, nem tenho problema de ser humilhado, eu sou mesmo assim, não tenho problema de ser humilhado, nem me envergonho da humilhação. É incrível a natureza que eu carrego. Não é que sou um tolo, porque há um tolo que está a me humilhar e nem dá conta que está a me humilhar. Eu não. Eu sei que você está a me humilhar, mas eu te ignoro. E não reposto. E não me vingo. Eu sabia que ele estava a me chamar para ir me humilhar, para apresentar a glória dele. Para dizer você toda hora jejuar e orar. E agora? Nada. Olha a glória aqui. Eu sabia disso. Mas eu também aceitei mesmo ser humilhado. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma vez já tinha me ofertado um som, o primeiro som que eu usei, ele que me deu com ele. Sentimento de gratidão também. Tá bom, tá bom. Diz que eu vou vir. Aquilo era festa. Anunciou mesmo lá o círculo, olha, Marcelino vai vir. Me recebeu bem, me colocou à frente. Tinha lá um espaço dos pastores. Estava lá. Mas ele pregava a olhar para mim, a dançar, a notar, a olhar para mim. Só que ele não me pregou. O outro que me pregava, esse não. Esse era mais inteligente. E quando terminou, mandou-me recolher. Mandou o discípulo dele, a secretária, para eu ir no gabinete, para me mostrar a glória. E fomos também com o tal rapaz, que era o Pombo Correio, e mais outros pastores que aceitaram o convite e nos levou numa sala. E ele começou a mostrar a sua glória. Como fez o quê, né? Salomão, a rainha de Sabão. Então, aquele rei de Israel, que Ezequiel, né? Rei Zedequias, sei lá se quem, que mostrou a sua casa ao, quem? Ao rei da Síria, sua glória. E ele começou, olha, né, já temos isso, porque não sei quem, estamos a construir um grande templo, tudo mentira, até hoje não, nunca vi esse templo. Vamos construir um grande templo, não temos mais capacidade aqui, não sei quem, cozido assado, temos que fazer 2 cultos no domingo e tal, vocês viram lá fora, eu falei, não, por acaso, muita gente lá fora, mas muita gente. Nós chegamos atrasados, eles nos levaram, porque senão já não entraríamos. Já tinha lugar reservado, né? Então, depois falou das perseguições. O apóstolo sabe que o regime, o governo vai fechar as igrejas legais. Ele falou que ele já era legal, pertencia a uma plataforma legal e não sei quem. Mas aquilo me puxaram, já eu disse, eu também lhe respondi, isso é bom. Nesse aqui, sou bom. Não, não gosto de sofrer calado. Com a boca não cala. Eu respondi, portanto, que o regime persegue as igrejas do diabo, porque igreja viva horrenda coisa recalcitrar contra os aguilhões. E ele é muito inteligente, reagiu já, não, tem razão. O que estás a falar? Posso, é mesmo certo. Eu tenho um agente secreto aqui, meu amigo, ele não veio fazer trabalho, mas ele disse trabalha lá. Ele me disse que eles só vão nas igrejas frias, nas igrejas onde tem fogo, eles ficam lá depois fogem. E mesmo a ficar lá tem com muita sabedoria para não queimar. Mas tudo aquilo é estratégia que ele estava, quer dizer, falar a mesma minha linguagem. Sabia, bom, já consegui trazer ele para aqui, ele reagiu, não, tem que lhe dar créditos no que ele falou para que não saia triste e tal, para ver se volta outra vez. Ouviu? Mostrou a sua glória, carro, estou a viver num sítio tal, compramos um Obama, o povo contribuiu, me comprou um Obama.
fui surpreendido, aquele tudo aí. E eu também dei glória a Deus, amém. Graças a Deus, Deus te abençoe e tal. E fomos. Veja os maliciosos. Ele liga para o antigo meu auxiliar, que era também amigo dele. O Marcelino te falou alguma coisa? O que ele te disse? Ele esteve lá no domingo? Não, ele me disse que eu sabia que ele ligaria. É incrível. Eu sabia que ele ligaria. Sabe o quê? Falei bem dele. Do que eu vi. Não é bem dele que é homem de Deus. Eu falei, não. E o homem arrebentou. O homem, como assim disse? O homem está longe. Já era. Gente, muita juventude lá fora. Não tinha espaço. Ele nos honrou bem, nos recebeu bem, graças a Deus, nos levou no gabinete e tal. Na mesma noite que eu saí lá, ele liga. Possivelmente eu estava no caminho, né? Como é que é? Marcelino, te ligou? Não, já tinha chegado. Eu logo cheguei, liguei para... Não, ele que me ligou a cobrar. Como é que é? Eu vi que foste no seu... Eu disse, fui. Depois, no dia seguinte, me ligou. Ele me ligou para perguntar se... E falei o quê? E eu lhe falei, você falou, não, ele falei o que você me falou. Ele disse, ele é criança, ele não sabe. Eu já sabia que ele ligaria. Ele é miúdo. Ouviram? Então, essa é a realidade. E enquanto ele estava em franco crescimento, éramos muitos no deserto. Mas por que esses outros continuam no deserto e eu saí do deserto? E outros desapareceram, outros morreram, outros já não pregam mais o evangelho, foram trabalhar. Por quê? Por que se decepcionaram? Entenderam? Sabe por que eu conto a história desse apóstolo, que não é digno até de chamar de apóstolo? É por causa dos dois sofrimentos. Aqueles outros estavam no deserto e eles pensavam que era deserto, que era aprovação. Terminaram mal. Uns até morreram no deserto. E eu terminei bem. Por quê? Porque o meu sofrimento contribuiu, cooperou para o meu progresso hoje. Mas a eles, o sofrimento não ajudou em nada. Ou estão decepcionados, frustrados. Acabei de falar isso agora aqui no Facebook. O dever de fazer o que Deus manda. Obedecer a Deus. Eu fiz uma pergunta. Pergunta não, eu disse assim. Eles pensam que o segredo do meu poder, muitos dizem, não, por causa de muito jejum, ele jejua muito, ele ora muito, outros disseram que ele está no cabelo, outros dizem porque ele está escondido, não sai, isso lhe ajuda a não pecar, não entrar em negócios, não se prostituir, tudo aquilo que você pode saber. E outras versões que eu não conheço. Por isso o outro dizia, vamos te cortar o cabelo. Outros dizem que o segredo do feitiço dele está em pregar nas redes sociais. Prega muito, esse é o segredo. Outros, porque não? Você não está vendo que prega descalço? Quando terminar de pregar, tira calçado. Não, é na cadeira. O Mário me disseram que, não, é o filho dele. Ele, o filho dele, ele levou o filho no pacto. Por isso o filho lhe defende muito. E eu falei no Facebook hoje. O segredo não está em nada disso tudo que eles falaram. Nem mesmo nas coisas lícitas ou então da obediência que estou a fazer. O segredo não está no jejum, não está em muita oração, não está em estar fechado, no pacto nazireu, nem nada. O segredo está em obedecer a Deus. Quer o pacto, quer o jejum. Esconde-te. São ordenanças. Eu estou a obedecer. Tudo isso que eu faço, se não fosse Deus a mandar, traria frustração. Eu disse que há coisas que Deus não precisa te mandar, como largar o pecado, não precisa te falar larga o pecado. Já falou.
E você deve obedecer. Uma vida santa de consagração. Não precisa Deus vir te falar, olha, vai orar, vai jejuar. Não. Mas há propósitos como esses aqui que são plenos, já não depende de mim, nem daquele que quer. Então, porque ele mandou, mesmo com riscos de perder a vida, não perco vida. Como viver no mundo, como uma mulher, tanta umidade, mas saiu lá vivo. Hã? Se eu sou calujado no deserto, não sei o que, mas ela não. Ouviu? Porque estava na obediência. Ele disse, leva ela. Se Deus falasse assim, vai você, ela fica em casa. Ai de mim. Não. For atacado com ciúme, não. Lá em casa, eu aí no monte, vai dormir lá. Não, 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 vem também. Ia ficar doente. Ai de mim. Se dissesse não, aí você não vai aguentar, Deus vai entender, fica em casa. Problema grave. Esse é o segredo, é obedecer a Deus. Então, enquanto nós estamos a obedecer, estamos sofrendo, que é a prova da nossa fé. E a prova da nossa fé vai produzir frutos, bênçãos, conquistas. Por isso os outros morrem no deserto e você sai do deserto. O sofrimento é o mesmo, vocês dois. Só que você está na obediência. E ele é um rebelde que está a colher as consequências do pecado e pensa que está no deserto. E o pecado depois vai lhe matar. Depois vai sair do caminho, que nunca esteve no caminho, né? Vai se decepcionar do caminho. Vai dizer, não, isso não funciona. Não funciona, mas para mim funcionou. Se não funcionou em você, porque você é um brincalhão. Você pensava que é só dizer Deus e acabou. É só dizer eu sou pastor, é só pregar. Deus é bom. É viver, ou então obedecer ao evangelho. Fazer o que ele manda. E todo o sofrimento que você acarretar são verdadeiras bênçãos. Por isso, outros que estivemos no deserto, hoje, até hoje eles acham, muitos deles que ainda estão no deserto, outros desistiram, decepcionados, outros morreram. E eu saí. E aqueles que muito cedo teriam saído no deserto, pensaram que tinham saído do deserto, vão terminar mal. Terão o mesmo fim como desses aqui. Os primeiros serão últimos. Aqueles que um dia eram prósperos, hoje estão na miséria. Porque a prosperidade deles não era bênção. Porque só bênção é que enriquece e não acrescenta dor. O resto que Deus não dá, não é bênção, não. Ainda que você conquista pelo teu suor, não tem Deus, eles tiram. Ok? Glória a Deus. Até aqui a minha exortação. Vocês entenderam por que que existem frustrações na fé? Understand? Sei que vocês compreenderam bem. Oh, quão bom a pessoa está a sofrer e reconhecer que o seu sofrimento é resultado da sua negligência, dos seus pecados. Isso é muito bom. É isso, sabe? A essa aplica o quê? A palavra que Davi falou. Oh, Deus, a um coração quebrantado e contrito, tu não vais desprezar, viu? Alguém que está a sofrer e reconhece que o seu sofrimento é porque ele abriu as portas. Isto é humildade. Automaticamente Deus se alegra disso e entra em ação. Ele conforta. Ele diz, continua, vai sair dessa. Já te perdoei, não vais morrer. Teu pecado já foi traspassado. Sofre somente para que se cumpra a minha palavra em ti. Pois o que come semear que vai colher. Depois vão vir bons dias. Esse é um coração quebrantado, mas
o coração orgulhoso e soberbo ainda levanta os olhos e questiona Deus. Cadê? Estás aonde? Estás aonde, ó Deus? Não, não pode, mas eu tenho feitiço, eu jejuo, eu não sei o quê, porque não sei o quê. É isso, há alguém lá, não vou falar o país, que mandou mensagem, falei muita coisa hoje, falei muita coisa, não, consigo mesmo. Não sei o que ele falou. E aquilo te deixou mal, estava sem paz, a sofrer, me perdoa. A única coisa que eu lhe falei, eu disse, é assim, não perca o céu por causa das coisas dessa vida. As pessoas, quando as coisas não estão a acontecer, tens que olhar para ti mesmo. Não é no umbigo, não olha no umbigo, olha no coração. Muitos querem olhar no seu umbigo. Quando as coisas não estão a acontecer, olha no teu coração. Se o teu coração está bem diante de Deus, então aceita sofrer. Diga, seja feita a tua vontade, ó Deus. Mais ou menos como eu estou agora. Vivendo uma vida plena com Deus e alcançando a medida do varão perfeito. Alguém que alcançou a medida do varão perfeito alcançou a perfeição. Eu vou lá questionar, indagar os que estão a dizer que eu sou falso profeta porque não sou quem. Paulo dizia, eu sei em quem tem crido, eu me conheço, e conheço a quem eu creio. Quem? Jesus disse, eu conheço aquele que me enviou. Se eu dissesse que eu não lhe conheço, então, alguém que conhece aquele que lhe enviou, sabe da sua missão, achas que vai discutir, se rebaixar, porque não sei o que, questionar, mas como que pode? Não. Claro, é verdade que a humanidade tem disso, mas você vai encontrar que aquele que está, não a questionar, mas na oração mostra, apresenta a sua aflição e a sua, não indignação também, porque é do homem que se indigna diante de Deus. Sua tristeza diante de Deus, como Jesus apresentou diante do Pai, você vai ver que essa oração termina a louvar a Deus e a reconhecer que a vontade de Deus deve ser feita. É incrível. Estou a falar como eu, nesse momento aqui, levanta brigas como que se levantaram em 2022, intrigas, perseguição, não sei quem, né? Mais ou menos todas as rádios e televisão começam hoje mesmo a falar de mim. Eu vou sofrer, claro, porque eu tenho sangue, vou sentir dor, vou sentir aflição, mas lá no fundo eu tenho esperança, eu sei que eu estou sofrendo injustamente, eu sou profeta de Deus, sou homem de Deus, eu não sou aquilo que eles estão a falar. Isso vai me castigar, sim, porque eu tenho sangue. Vai sentir tristeza, aflição, dor, desânimo, e eu vou me esforçar no deserto, vou orar mais, vou buscar a face do Senhor, porque um dia também já me preparei para isso. Vou dar glória a Deus, vou me alegrar na esperança, e vou ser paciente na tribulação, porque eu sei quem sou eu e quem é o meu Deus, e conheço como ele trabalha. Eu sei que isso vai passar, que isso vai trazer grandes bênçãos. Ouviu? Por isso o justo sofre a rir. As duas coisas, está a chorar a rir, por causa da esperança. Aleluia. Isso é muito forte. Agora entenderam por que a razão que eu até chamo perseguição, chamo problema, me ajudem. É mesmo para me ajudar. E não pense que quando estou a falar me ajuda, que eu não tenho consciência que a tribulação dói. Dói. Se a tribulação não doer, então não tem cruz. Dói mesmo. As necessidades doem, as faltas doem, as faltas do respeito doem, as humilhações do patrão doem. Tudo dói. Mas isso não vai fazer desfalecer, nem tampouco abrir a minha boca para blasfemar o céu, nem duvidar da promessa de Deus por incredulidade, nem que eu choro, vou limpar os olhos e vou dizer, eu sei que o Senhor vive, o meu Redentor vive, eu sei. Isso foi Jó, o meu Redentor vive. Aleluia. Vou dar glória a Deus na adversidade, vou exaltar o meu Deus com lágrimas nos olhos. Alguém vai dizer, mas você está a chorar e ainda está a dizer aleluia. Não faça isso, está aí as lágrimas. E você vai lhe perguntar, o que que tu querias que mais ou menos que eu falasse? Não, blasfema lá contra esse Deus. Eu vou blasfemar aquele que só me faz boas coisas. Se ele te faz boas coisas e agora está a chorar por quê? Não, estou a chorar porque eu carrego a natureza adâmica. Eu carrego o sangue e a carne. Eu sinto, eu não sou de ferro, mas não perdi a esperança. Tu verás, ó minha inimiga,
a inversão de marcha e de valores. Mas, acima de tudo, temos que obedecer a Deus. Temos que ser fiel, desde a manhã até a noite. E assim, teremos coragem e condições de enfrentar, sim, a viva voz os nossos inimigos. E de dizer, o meu Redentor vive. Você anda na ilegalidade, vai falar o teu... Eles também falam isso. Entenderam? Por isso a necessidade de se purificar, de se santificar, de andar na obediência, no temor a Deus. Quando vier o dia mau, você já está preparado para enfrentar o dia mau. Preparado para enfrentar e já sabes que o dia mau vai terminar no dia bom. A alegria vai vir, o consolo vem, a bênção vem, a exaltação vem. Entenderam? Esse é o verdadeiro evangelho. Eu vos mostrar as duas facetas. Mas eu vejo muitos que vão se decepcionar até aqui na Estene. Tem muitos. Tem muitos que vão se decepcionar e depois vão blasfemar, porquanto continuam rijos, duros no coração. O evangelho bate o coração e eles continuam a fechar a porta. Eles pensam que é brincadeira, não? Tem dificuldade de se desfazer do mundo, tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de renunciar, tem dificuldade de se confessar e se arrepender, tem dificuldade de falar e esperar sofrer, tem dificuldade de falar o que ele fez e esperar as consequências. Não, vão mantendo a sua identidade. Como é que é? A sua imagem. Não, a minha imagem. Tua imagem vai ser exposta em praça pública. Você não sabia o que o profeta falou a Davi? Tu fizeste à noite no quarto, mas tu vais pagar no telhado, todos a verem. Quando você vais pagar, já não será no quarto, como você cometeu o tal pecado. Você fizeste à noite, agora é de dia. Suas concubinas foram violadas no terraço. E ele violou a mulher do outro no quarto. Todo Israel viu que ele estava a fugir. E descalço. Todo Israel viu. Jerusalém todo viu. E ouviu. Mas quando ele mandou assassinar o seu militar, é com uma carta discreta da contra-inteligência. Ouviu? Esse é o Deus que eu estou a vos ensinar. Muitos vão se decepcionar, porque eles ainda continuam com corações fechados, continuam a cometer pecados, continuam a andar na ilegalidade, continuam a desobedecer, continuam a endurecer os seus corações. Ouve aqui, sai aqui. Quando vier a colheita, a fatura quando chegar, quando o Senhor te lançar o esterco no seu rosto, quando o Senhor te envergonhar. Por isso Paulo diz, ou você próprio se envergonha a ti mesmo, ou o Senhor vai te envergonhar. Com essas palavras, ou você próprio vai se julgar, ou então será julgado pelo Senhor. Eu quero me julgar a mim mesmo, do que ser julgado pelo Senhor. E quando eu mesmo me julgar, evito vergonhas maiores, aceito as menores, mas quando o Senhor te julgar, vergonhas maiores, vitupérios maiores, que muitos não suportam. Eu vos mostrei uma natureza que eu carrego, né? Eu ando muito admirado com os filhos dos homens. Você sente as pessoas como guardam a identidade, como não sei o quê. É só falar o nome dele em público, já se estressa, já não sei o quê. O filho de homens. Sabe, um dia eu falei, seres humanos são terríveis, meu Deus. Mas Deus sabe como é que ele vos chama? Bichinhos. Vocês são animais. Aos olhos de Deus, sois como uma minhoca. Tendes muito valor. E quem fez esse valor é o dono, não são vocês mesmos. Deus vos fez com muito valor, a criatura mais amada e mais valiosa aos olhos dele. Mas ainda assim, Satanás veio, tirou essa imagem, a semelhança, ainda até hoje continua a dizer, o homem mais, qual homem mais? Era
O pecador já não é mais imagem e semelhança, é imagem e semelhança do diabo. O justo, sim. Ok? Você vê que as pessoas, quando mais ou menos lhe falam a vida dele em público, uma situação, você vê como eles ficam tão totalmente esmagadas, como ficam não sei quem, uns querem se enterrar. São defeitos. E para os filhos de Deus, todos os defeitos vão sair. Sabiam disso? Para os nascidos de novo? Não, já está. O detetor do que é dos defeitos já detectou. E o Senhor não quer que você fique com esse defeito. E sabe quando é que ele tira os defeitos? Sentindo que você não gosta de sentir. Não gosta de passar vergonha, é um defeito. Então ele vai te fazer passar vergonha. Bem humilhado. Ok? E vai te dizer: enquanto você não deixar de se envergonhar, quando a tua vida é colocada à praça pública, continuarei a te envergonhar. O dia que você já não sentir mais nada, eu vou dizer: está consumado, já fiz a obra. Eu vou tratar a outra área da tua vida. Entendeste? Eu disse: é incrível. As pessoas estão a me humilhar. Isso, e eu não te carrego isso antes mesmo do game, da luz brilhar. Eu já vos contei a história do meu colega. Esse meu colega era mais velho de nós, muito esperto e tal. Estudávamos juntos. Trabalhava também mesmo lá no INE, na gráfica. Era o chefe lá da gráfica, do INE. Então, e você sabe que sempre tem aqueles colegas, hoje se chama bullying. Antigamente não se chamava desse nome. Aqueles colegas que gostam de zombar os outros, procurar defeitos. Se você fala pouco, te chama de burro. Se você. Hã? Aquelas coisas todas aí. Tua calça tá torta, não sei. E eu era muito zombado. Estigar. Antigamente se chamava, ok, obrigado, Aida Silva. Estigar. E não é só um. Me estigavam, bué, muita zombaria. Tava aquela zombaria todos a rir. Cá. Mas você é bem magrinho, esse meu corpo sofreu desde bebê, desde criança. Até me davam nomes que você não imagina, de zombaria. Eu sofri muito, muito estigma desde a infância. Mas tudo isso vocês já sabem por quê. Então, feito isso, esse senhor é mais velho. Já era nosso mais velho, inteligente, de Maquela do Zombo. Ele me acompanhava. A minha reação, eles todos se matavam, até ele também ria, mas eu estava sempre sereno. Olhava para a minha cara, não trancava a cara, não ficava trombudo. E quando terminava aquela conversa, estava na conversa naturalmente. Já estávamos a rir, e um dia ele abriu a boca e falou: eu estou espantado contigo, Marcelino. Eu falei: como? Eu gostaria de ser como você. Eu te acompanho quando os teus. Não é ele mais velho não participava, sorria, né? As pessoas te zombam. E nós todos rimos, mas depois eu controlo. Você não se vinga. O mesmo que estava a te rir, se te chamar, você está aí com ele. Fulano, Yaya, estou aqui. Vamos já, estou a vir. Ele me disse: eu gostaria de ser como você. Incrível, tens uma natureza incrível. Eu nem sabia dessas coisas. Sabe aquela natureza? Eu falei: ai, mas eu não sei disso. Sim! Isso você te leva. A pessoa vai ficar 24 horas, não vai falar com o amigo dele. 24 horas. Uns até uma semana. São dois amigos. Ninguém vai falar no outro. E o homem me abriu e disse: é incrível a tua natureza. Mas eu entendi que ele era, ou é, se ainda vive, é feiticeiro. No fundo, só faltava só abrir o jogo e dizer: você nem sabe quem é você, né?
E eu sou mesmo isso. Vi isso no INEM, no Alpha 5. Só que já quando já recebi autoridade, a Maria terminava, eu me revoltava, amaldiçoava a pessoa. Mas ainda assim continuava a lhe amar. Continuava. Quer dizer, quando eu ficava irado, não uma vez só, como aquele que eu amaldiçoei aí. Depois eu dizia, só se eu. Incrível. Pessoa que te faz o mal e você ainda continua a interligar-se com ele. E te maltratou. Isso é o verdadeiro cristianismo. Agora, os seres humanos, eu vejo só na pregação, você chama o nome dele e já sai da igreja. Tem muita gente que saiu assim. Diz, não, o apóstolo me humilhou, o apóstolo me humilhou em público. Ok, te humilhar. Você não sabia que a repreensão faz parte do trabalhar do Espírito Santo? Ele repreende para o bem da pessoa. Açoita para o bem da pessoa. Já não vou mais na igreja, porque o apóstolo vai. Vai e vais ver depois. Então, quando você for humilhado, quando você for envergonhado, pode ser no serviço, principalmente por causa da palavra. Vocês estão a passar mal, vocês estão a me falar, vocês próprios, muita perseguição no serviço, na família, na vizinhança, a forma que as mulheres estão a vestir, vocês estão a vestir, então chamam de velha, não é para você guardar mágoa, rancor, querer lutar. Ignora! Lembra-te do dia da manhã, não é hoje, esquece isso. Lembra-te que quem está a fazer isso é um pecador condenado, infelizmente, que não sabe nada o perigo que lhe espera. Você tem que sentir até pena dessa pessoa. E chorar por ele, dizer, como Jesus chorou por aqueles que estavam a lhe matar: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão a fazer. Entendeu? Não é para você já ficar com a cara trancada e odiar os colegas porque estão a te zombar pela sua forma de vestir. Hum? Tem pessoas que estão a passar isso como eu passei na Yura. Estás a chegar, todos estão a rir. Cá. Ouviu, mulher? Estás a chegar, todos estão a rir. Não é para vocês tirar satisfação. Estão a rir o quê? Estão a rir o quê? Estão a rir o quê? Não, ignora. Nem precisa ir saber se estão a rir o quê. Não conta deles. Estão a te chamar pelo serviço, amém. Eles têm que se espantar pelo teu caráter e dizer verdadeiramente esse Deus. Você vai ver depois muitos começarão a querer seguir o teu Deus. Agora, quando você discute, quando você afronta, quando você faz assim, eu não admito brincadeira e não sei quem. Aliás, aí é que vão piorar, né? Eles, quando descobriram o ponto fraco, quando nós lhe tocamos, o dia deles estraga, vão continuar sempre a te tocar. Mas o dia que você lhes ignorar, e eles estão a zombar e você está a trabalhar, estás a avançar, e quando voltares ainda estás a lhe saudar. Bom dia, vizinho, que acabou de te zombar. Vizinha, boa tarde. Ele vai dizer, que tipo de pessoa é esse? Mas ele, quando foi trabalhar, tem um lhe rir, está a vir. Sim. Se ele te perguntar, por que você é assim? Se eu fosse hoje aquele senhor, ia lhe dizer o quê? Eu sou homem de Deus, por isso eu sou assim. Mas como estava ainda lá, não sabia nada, por isso nem eu próprio sabia o porquê que eu era assim. Isso aplica não somente trabalho, teu marido, pecador que te maltrata. Tem pessoas que me falaram que seus maridos diziam que ele era a vergonha dele. Alguém lhe falaram, sabe por que eu não te levo nas festas? Achas que eu vou te levar nos meus amigos dessa tua forma de vestir? Achas? Não tem problema, não. Tem mulheres que o marido lhe humilha no meio da família. No meio da família. Olha essa aqui, onde tem criança e tudo. Essa aqui ficou velha, desde que ele foi na igreja, aquele maluco, como eles me chamam, né? Ficou as crianças a rir, cá. Não se preocupa, não se vinga. Não diz, hoje mesmo também, na cama, não, hoje também não tem prato, hoje não vou cozinhar. Que é isso? Chega em casa, estás a cozinhar. Acabou de te humilhar lá na festa da família. Chega em casa, estás a lhe servir. Ele não vai falar nada, mas seus pensamentos vão ficar contritos. Vai falar: essa mulher.
Isso é o quê? Isso é vingança silenciosa? É mudança. Ouviu? Daqui a pouco falar, verdadeiramente eu preciso disso. Não, porque não, eu também não estou lhe dar confiança. Eu também, não, eu também, eu estou chateado com ele. Estou até sentindo mágoa dele. Não faça isso. Estou com raiva dele pelo que ele me fez. Você só que fica prejudicado, ele já é um prejudicado. Ela já é uma prejudicada. É você que vai perder a paz. Maria Becker disse: eu passo essa humilhação. Continua firme. Vai haver inversão de marcha. Amém. Eu não vou deixar de ser cristão diante de alguém porque me maltratou. Não, então que tipo de cristão eu sou? Eu sou cristão para os que são bons. Não é isso que Jesus falou. Se eu só saúdo os que vos saúdam, amo os que vos amam, também eles não fazem isso lá fora. Eu sou cristão para com todos, os bons e os maus. Conheço os meus direitos e conheço os meus deveres. E com equilíbrio, eu lido com eles. Não penso que eles se entregarem diante dos inimigos, não sei o quê. Não, cabeça. Não te falei ontem. Ontem eu falei, muitos estavam a rir, né? Que eu cresci já com uma inteligência incrível. Falta também isso. Você chega num lugar, ninguém está a te celebrar e você está sempre aí. Você tem que avaliar os custos, você está vendo que lá chegaste, o clima mudou, vai embora. Ou então, no princípio estava tudo bem. Você não precisa de alguém que te fala que se retira. Se você já está a mais num lugar, você já sabe. Isso é inteligência. Você já sabe, não, o clima já não está bom aqui. Não, a minha presença veio estragar a harmonia entre eles. Não, e não sei o quê. Então despede. Isso é ter olhos aqui e não aqui embaixo. Uns têm os olhos aqui. Eu ficar longe de um escarnecedor não significa vingança. Fico longe dele porque eu sei que ele é um intriguista. Intriguista, quando você lhe toca, suja. Ele é espinho e também sujidade. Ou ele vai te sujar ou vai te... Então eu fico longe dele. Não pense que eu ficar longe, ele vai ficar. Ele vai vir ao teu encontro. Mas de preferência do que você próprio ir atrás do problema. Hã? Deixa eles virem. Não é isso que Deus falou ao profeta Isaías. Deixa eles virem para ti, mas você não vai para eles. E Deus falou a Jeremias: não te fies com eles, ainda que te digam coisas boas. São desleais para contigo. Ter cabeça, sabedoria. Ser mágoa, ser ressentimento, mas eu estou a lidar com eles com sabedoria. E isso vai evitar. Há coisas que acontecem por causa de você, da tolice. Você provoca. Quando você segurar nas orelhas do cachorro, o cachorro vai te morder. Mas antes que ele te morder, não. Você lhe provocou. E a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Tem vezes que o diabo. É bom que o diabo vai pedir para me peneirar. E não eu chamar o diabo. Uns que chamam o diabo. O diabo disse: pá, o terreno está fofo. Tem que atacar. Mas quando você fecha as portas ao diabo, então ele tem que pedir para te cirandar. E não você chamar ele para vir te cirandar. Falar. É melhor ficar calado do que falar muito. Fala, 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 fala e vai tropeçando nas palavras. E depois vem as dores. Salomão disse o quê? As costas é para o quê? Aliás, o chicote é para as costas dos tolos. Não do sábio, não. É? As costas do tolo é para chicotear.
Louvado seja o nome do Senhor. Uma parábola que o Macutancondo falou num programa. Quando você encontrasse um maluco, não, se o maluco, você está tomando banho no rio e vem maluco e te rouba a tua roupa e corre. Se você lhe correr lá no bairro se toma banho lá nos rios, né? Macutancondo. Ele levou a tua roupa. Você lá no rio, quando você assustar o maluco, tá aí com a roupa toda. E você vai atrás dele. E o maluco entra na aldeia. Vão dizer o quê? Dois malucos estão a se... Então não discuta com os malucos, senão vais parecer ser maluco. Glória a Deus. Aqui está a minha exortação. Mas que verdadeiramente quem ama o Senhor é semelhante como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Lá, 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 os seus caminhos, ó Deus, é santidade, seus caminhos, ó Deus, é santidade, tu és Deus que opera, maravilha. 813 pessoas estão na live de quarta-feira, uma boa colheita. Agora você que está doente, algumas pessoas irão na cadeia por causa do apagão na Europa. Disseram que é? Que é sabotagem? Mestre, o Paquistão diz que a Índia irá atacá-los em 24 horas ou 48. Sim, já vi essa matéria. O brasileiro me mandou essa matéria aí. E antes também já teria visto. O mundo nunca mais será o mesmo. A instabilidade não vai parar agora. Se ele te acuna, aleluia. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os doentes sejam curados agora. Enfermidade saia. Ou receba a cura. Seja livre da enfermidade. Seja livre da doença. Pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu envio a palavra também para aquela pessoa a quem você está intercedendo. O doente seja curado. Depressão sai. Câncer sai. HIV sai. Morte sai. Hemorragia para. Quisto desaparece. Miomas. Depressão, diabetes, paludismo. Ou febre tifoide. Qualquer que seja o teu nome ou doença.
O nome do Filho de Deus está acima de todos os nomes. Nesse nome todo joelho deve se dobrar e nesse nome toda língua deve confessar. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda maldição, toda praga, marido noturno, mulher noturna, maus sonhos, pesadelo, perturbação, insônia, qualquer que seja o teu nome, saia. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E você que está a fazer pedido de oração por uma causa, não importa, e ele nos tem abençoado com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O meu Deus abra a porta, o meu Deus te abençoe, o meu Deus te faça bem e atenda o desejo do teu coração, a petição que você lhe fez. Ou receba agora a porta que ele abrir, ninguém pode fechar. Eu abro essa porta que está fechada na tua vida. Diga somente amém. Eu abro essa porta, eu fecho a porta da maldição, a porta da oposição, a porta do mal. Eu abro a porta do bem, a bênção do Senhor, a conquista, a resposta, a boa dádiva do Senhor, que provém do Senhor, do Pai das luzes, em quem não há sombra da variação. Recebam em nome de Jesus, quer viagem, documento, promoção, trabalho ou salário. Deus vos abençoe e vos guarda, porquanto semana prolongada, ou fim de semana prolongado, muitos desastres, muita desgraça, não somente para ti, mas também, estou te falando, te guarda, não somente a ti e os teus que estão a viajar agora, que vão ficar em casa, sei lá, onde quer que se encontrem, a tua casa, Pai, cubra eles, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem é que está a trabalhar comigo aí? Os dois anfitriões, os três, né? A paz, Senhor Pai, eu, Brianela Lopes, como anfitriã. Leitura. Hã? A paz Quem é seja essa meu pessoa? pai, eu sei, mas quem está na leitura é a obreira Isabel. Ela vai já A responder. paz do Senhor, mestre. Aqui, estou presente. Glória a Deus. Isabel de Moçambique? Sim, Pai. Graças a Deus. Tá ligado. Então, Aleluia. mande vossos testemunhos, a Isabel vai ler. Aí está a outra nossa irmã para se resistir. E a Elsa está aí na retaguarda para dar cobertura. Testemunha não somente das coisas que estão a acontecer agora aqui, já começaram a acontecer, e outros testemunhos, outros milagres que você ainda não contou, pode contar. Inscreva-se e escreva o testemunho. Se já tem testemunhos antigos, pode ler, Isabel. Amém, Pai. Até então ainda não. Glória a Deus. Tranquila, Tata. Minha alegria. Testemunha. Mande vossas experiências. A palavra já foi enviada. Faz teste. Estás numa cama? Está a fazer mais que já foste curado. Levanta-te. Manda o povo é que marche em direção para Canaã, o Mozegi. Aleluia. Catila Manassa. A Nirlene Pereira. Onde estão as maravilhas que o Senhor está operando no vosso meio? Eis que eu opero maravilhas no vosso meio e no vosso tempo. Se alguém pudesse vos contar, com certeza vocês não dariam crédito. Ainda bem que no vosso tempo. Aleluia. Amanhã é feriado, 1º de maio. Nós não temos feriado nenhum. Sim,
mestre, temos aqui um testemunho da nossa irmã Maria Antônia Reis, que diz: minha coluna estava doendo, já passou a dor. Aleluia. E temos também um testemunho da nossa para-obreira Wanderleia, que diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, Pai. Hoje à tarde estava trabalhando, levei o cheque eletrônico forte e graças a Deus, meu pai Elias, estou aqui bem agora, glória a Jesus Cristo. Elias já está na sua terra, gratidão, Pai. Muito forte. Herculano tinha uma dor de dente, passou. Avança. Isabel, o que disse? Temos aqui a obreira Cristiane, que testemunhou mestre. Orei por um vizinho que brigava demais quando bebia. Falei o decreto e nunca mais brigou. E bebeu. Glória a Deus. Filomena Firmino. Mamãe Filomena diz: pois eu sou obreira Filomena, quero agradecer ao Senhor nosso Deus, pois já estou me sentindo bem. Muito obrigado. Mandei-lhe uma oração através de uma obreira. E a outra do Brasil, como é que é? Já recebeste o testemunho, obreira? Ó, dona. Dona Lucrécia. Eu antes tinha medo do apocalipse, hoje eu estou passando nele a rir, porque o Senhor é a força, a minha alegria, a esperança na terra. Obrigado, Mocota, por ajudar-me a encontrar a riqueza das riquezas. Muito forte. Oh. O João Mídia tinha medo do apocalipse. Não é só você. O apocalipse era um terror para muita gente. O que disse aqui a... Sim, mestre, temos aqui o testemunho do obreiro Edilson, que testemunha: oramos por uma idosa que estava sentada com dores nas pernas e não ficava de pé. A avó levantou e começou a bater os pés e podia marchar. Glorificou a Deus e pediu o endereço da igreja. Glórias a Deus, profeta Elias. Muito forte. A obreira Chelsea diz: a Natália Katanga: a paz, meu pai. Depois de muito sem conseguir entrar na live devido ao problema do telefone, finalmente consegui hoje. Estou muito feliz. Glória a Deus. Amém. Testemunhe. Samuel disse, na católica nos dizem para não ler o livro do Apocalipse. Regina Lopes também tinha medo do Apocalipse. Tu já não tens mais dor do estômago, não é? Nem de garganta. Yolanda. Estás curada, mulher. Oh, mulher! Amém? Glória a Deus. Testemunhem. Estou à espera da Yolanda. Procura a dor do estômago agora. Isabel, o que disse a Anaí?
Sim, mestre, a Nair diz: no domingo eu pedi uma palavra para o meu irmão, que foi feita uma segunda intervenção cirúrgica na cabeça para ver como é que estava a evoluir o quadro de aneurisma cerebral. A segunda intervenção foi com sucesso, meu pai. Glórias ao Rei Jesus. Os médicos disseram que já não tem mais o aneurisma e que está curado. Os médicos ficaram espantados e tudo obra do profeta Elias. Muito obrigada, meu pai. Vim para glorificar esse Deus vivo. Aleluia. Muito forte, pá. Aneurisma. Amém. Yolanda, que foi curada já agora, que tinha dor de estômago. Eu te disse, Yolanda. Rivaz, como é que é? Tá tudo bem? O que é que disse a obreira Élida? Isabel? Amém, amém, pai. Diz o seguinte: desde que, desde que me tornei dizimista na STN, Deus tem me abençoado. Hoje meu salário veio a R$ 400, a mais do meu salário. Muito obrigada, pai Elias. Obrigada, pai Elias. Amém. Alto Garças. Amém? Susana Tomás, eu também tinha medo do Apocalipse, dizia, ainda bem que não vou chegar lá. Mas agora estou feliz porque tenho oportunidade de aprender o verdadeiro evangelho. Eu tenho muitas dores na coluna. Wilma, tu tinhas muitas dores de coluna. Tu vais procurar, já não vais achar nenhuma. Amém.